de volta a Caxias do Sul. Agora na turma do bate-bola com Emerson Pansieri. Chega mais, Pansieri! Um abraço para você, Cirilo, um abraço para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola, confirmando ao vivo que 8 horas, 2 minutos, estamos aqui no gramado do Alfredo Jaconi, onde cheguei até para fazer o Rádio Esportes, então é um dia inteiro aqui no Alfredo Jaconi, esse belo estádio do Juventude. O Cruzeiro que está voltando agora para Porto Alegre, né? O Cruzeiro optou por fazer essa logística de viajar de ônibus aqui de Caxias para Porto Alegre, até porque... eu não sabia, Cirilo, foi até uma informação que eu pude apurar, não pousa, é voo fretado aqui em Caxias do Sul. Dá para pousar no Salgado Filho em Porto Alegre. Por isso, o Cruzeiro optou por fazer essa logística, então segue para Porto Alegre, de lá sai a delegação no voo fretado para Belo Horizonte, deve chegar por volta de 00:30 no aeroporto de Confins e já tem treino marcado para esta sexta-feira. Daqui a pouco eu trago outros detalhes de programação. Mas sobre essa partida contra o Juventude, algumas coisas que a gente pode destacar em termos de informação. Cirilo, o Cruzeiro não tinha Arroio, não tinha Matheus Pereira, não tinha Christian e não tinha o Wallace. E aí perdeu o Eduardo com essa lesão muscular, né? Foi um trauma que ele sofreu no jogo contra o Fluminense, ou seja, 5 ausências, né? Se você for levar em consideração, o Cruzeiro também não tem o Marquinhos, o Cruzeiro não tem o Wanderson, já é mais tempo, né? Se eu for colocar no pacote todos esses problemas, mas especialmente do último jogo, que foi o empate com o Fluminense para hoje, foram 5 ausências, mas aí teve a presença do Matheus Henrique, que voltou a atuar após 46 dias, tinha se machucado naquele jogo contra o Sport no dia 5 de outubro, quando ele teve a lesão nos arcos costais, e aí o Matheus Henrique foi essa novidade na equipe do Cruzeiro como titular, foi substituído no intervalo, depois entrou o garoto Japa, é outra informação. Ele fez ali o finalzinho do jogo contra o Vitória, quando o Cruzeiro conseguiu esse triunfo diante do Vitória por 3-1, e o Japa não tinha sido acionado. Acionou o Jardim hoje, muita personalidade do Japa, totalmente recuperado de lesão que ele teve no início da temporada. Pra gente trazer, Cirilo, então, o panorama dessa partida, né? Foram alguns problemas antes do jogo. Cruzeiro que começou mal a partida, mas conseguiu esse empate aí por 3-3 e quase conseguiu vencer, hein, Cirilo? No finalzinho, foi uma abafa pra cima do time do Juventude, hein, Cirilo? É verdade, quase deu pra vencer. Fabrício, você que esteve há pouco na jornada e agora tá aqui na turma do bate-bola também, pra gente trazer a opinião pra quem não acompanhou a nossa jornada esportiva, o balanço que você faz desse Juventude 3, Cruzeiro também 3, Fabrício. Resultado ruim pensando em título, né, Cirilo? Mas assim, em termos de Libertadores aí, já estamos praticamente dentro, né? Mais 2 pontos. Acredito que a gente está de volta a Libertadores, né? Onde a gente é tradição. E o jogo a gente acabou falhando um pouco na defesa, né? Coisa que geralmente a gente não falha, geralmente ele tem uma linha defensiva que sustenta muito bem, né? Muito estável, mas hoje a gente acabou batendo cabeça aí. Mas enfim, eu acho que o resultado teve muitos pontos positivos, sabe? Teve essa volta do Mateuzinho aí, né? Meio que na urgência, colocaram na fogueira assim, mas queimou uma etapa boa aí pra ele, porque aquela coisa de pegar minutagem, aquela coisa de voltar ao ritmo de jogo, se você entra num jogo igual hoje, você acaba queimando etapas, e como ele saiu sem se machucar, isso foi muito bom pra ele, né? Então teve a volta também do Caio Jorge fazendo os gols aí, 2 gols, isso é sempre importante, o atacante tá marcando, tá sempre a confiança lá em cima. Teve a entrada do Japa também, que foi uma grata surpresa mais uma vez. Esse menino vem evoluindo, esse menino tem potencial, né? Léo Jardim até comentou com ele que tem que ver o que o clube pensa em fazer o ano passado. Na verdade o clube, mas é ele que pensa, né? E se ficar de ser aproveitado ou se ser emprestado, mas ter minutagem para evoluir. Eu acho até que seria uma boa ele ficar aqui, porque ele tem muitas qualidades, né? E é um menino que sofreu com a parte física, mas agora está se recuperando. E aí teve aí também uma parte aí que ficou bem evidente pra gente como a gente precisa do Matheus Pereira, né? Christian também é importante, faz falta, né? A gente sabe que na parte defensiva ali ele ajuda muito, né? E aí o Mateuzinho não tá naquele ritmo todo de jogo, então sentiu bastante nessa parte defensiva e a defesa acabou sendo sobrecarregada por isso,
Mas, enfim, o Arroyo também, essa parte ofensiva dele é super importante, já, apesar dos poucos jogos que fez aí, mas é um jogador que já se mostrou muito importante, principalmente quando ele joga com o Matheus Pereira, né? Os dois são diferentes e eles se entendem. Agora, o Matheus Pereira fez muita falta, tanto na parte defensiva, na recomposição, que aí ele não sobrecarrega os volantes, né? Que hoje, principalmente, e nem os beiradas, né? Hoje o Gabigol acaba voltando um pouco menos, que é a característica dele normal. E aí ele fica, o Mateuzinho tendo que voltar até um pouco pelo meio. No segundo gol, por exemplo, o homem que fez o lançamento, né? O volante teve bastante espaço com a bola, né? Para fazer aquele lançamento e achar o atacante. Tudo bem que a gente errou na leitura ali para fazer a linha e o Willian deu condição. Mas o Matheus Pereira faz falta nessa parte defensiva e principalmente na parte ofensiva, né? A gente hoje não teve aquele homem que fez a ligação, né? O principal articulador, a bola geralmente ficava do pé do volante direto pro atacante, ficava muito espetado lá os 4, né? Sinisterra, Caio Jorge, Gabigol e até o Japa no segundo tempo. Então ficou aquela linha de 4 os caras espetados e sem aquele cara para fazer articulação, para achar uma bola diferente, um espaço que às vezes a pessoa não vê, não dando aquele meio toque na bola, acelerando o jogo. Então ficou bem evidente aí a falta que faz esse jogador para o nosso time. Nessa história de luta por Libertadores que o Fabrício citou, e diretamente, né, na fase de grupos, o Bahia sai derrotado pelo Fortaleza. Placar final 3-2. Grande vitória do Fortaleza, placar já finalizado na Arena Fonte Nova. E por outro lado, o Fortaleza chega a 34 pontos e está a 3 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Vamos ver daqui a pouquinho Ceará e Internacional às 9h30. Qual vai ser a situação também do Internacional, que está diretamente ligado a essa luta contra a Série B. Corinthians 1, São Paulo 0, 40 do primeiro tempo, gol marcado por Yuri Alberto. Sigo com você, Emerson Pansieri. Pois é interessante ouvir o que diz o nosso Fabrício, né? Porque tem uma questão aí do Sinisterra, que eu acho que é também confiança. O Sinisterra é outra boa peça desse Cruzeiro, né? Que a gente viu hoje como titular. Foi a primeira vez o titular, o Sinisterra, e ele marcou gol, teve oportunidade também no segundo tempo. Um jogador que tem muita habilidade, né? A preparação física está sendo feita para ele, pensando muito nesta reta final e pensando no ano que vem, mostra um cartão de visitas de um atacante de muita qualidade. Inclusive o Jardim falou isso na entrevista coletiva, eu pude perguntar isso para ele, né? Foi ali que ele falou do Japa, sobre essa questão de minutagem que o Fabrício referiu. O Matheus Henrique também, para ser titular novamente na equipe celeste, recuperado daqueles problemas que ele teve nas costelas, né? Quebrou ali a costela mais uma vez. Tinha jogado, muita gente não se lembra, mas o Mateuzinho jogou com a costela fraturada ali contra o Racing na final da Sul-Americana do ano passado, né? Foi ali um problema, ele nem voltou na reta final do Campeonato Brasileiro e agora foi essa boa notícia para o time celeste. Vamos trazer as palavras do Leonardo Jardim, a pergunta que eu fiz para ele sobre como ele viu, né, esse empate em relação à equipe do Juventude, como ele viu também a equipe do Cruzeiro, e eu achei interessante porque ele foi com o dedo na ferida, né? Falou que teve erro, especialmente no primeiro tempo da partida. Vamos acompanhar as palavras então do Leonardo Jardim. Em relação ao jogo, eu acho que temos de ser corretos. Entramos algo apáticos, muitos erros defensivos. Aquilo que é uma das melhores defesas do campeonato, hoje não tivemos ao nosso nível. Tivemos mal. Uma desvantagem de 2-0, depois fomos à procura do resultado. E melhorámos. A parte final da primeira parte, mais a segunda parte, foram melhores. Conseguimos nesse período fazer 3 gols, acabamos de sofrer mais um, mas criámos situações que podíamos ter feito mais 2 ou 3 gols, acabamos por não finalizar. O empate é um resultado negativo, que a gente procurava os 3 pontos, porque era com estes 3 pontos que a gente já podia consolidar a fase de grupos da Libertadores, que esse é o objetivo, e acabamos por não fazer. Agora esperar do jogo do Corinthians. Esse então, o técnico Leonardo Jardim, a entrevista dele aqui do Alfredo Jaconi, onde falamos ao vivo, 8h12. Ô Cirilo, deixa eu trazer a programação para eu arrematar daqui. Cruzeiro então
chegando por volta de 00:30 no aeroporto de Confins. Os atletas ficam na toca, já treinam nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. E aí tem um trabalho de recuperação física para aqueles titulares, um trabalho também em campo para os reservas. E o trabalho de sábado vai ser à tarde, seguido de concentração para o jogo contra o Corinthians. Mais de 25 mil ingressos, inclusive, já vendidos para esse confronto. O Cruzeiro espera que dê uma também acelerada aí o torcedor para realmente participar e fazer essa festa que é fundamental na caminhada do Cruzeiro, jogo em casa. Cirilo, para essa partida, Matheus Henrique está fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Voltam o Wallace, né, que é reserva do Cruzeiro, mas os titulares, Arroio, Matheus Pereira e Christian, jogadores retornam à equipe celeste nessa partida contra o time corintiano. Ô, Cirilo, bom, você falou que o Yuri Alberto fez gol há pouco, deixa ele fazer tudo agora. Na Copa do Brasil a gente segura o homem. É verdade, gastar a cota toda agora. Valeu. Deixa ele gastar. Boa, valeu, Pansieri. Ô Fabrício, para fechar, sobre o Leonardo Jardim, alguma coisa diferente que você faria hoje ou pelo que ele tinha, era isso aí mesmo o trabalho do Cruzeiro pro jogo de hoje? Não, eu acho que era isso. Ficou seu Eduardo também, né? Eu acho que não daria para fazer muita coisa, né? O que eu geralmente eu faria as mudanças mais rápidas, né? Eu acho que no primeiro tempo a gente viu aí o William já mal, já poderia ter colocado o Cauã Moraes, que eu acho um bom lateral e eu acho que a tendência é ele daqui a pouco tá brigando pela titularidade, né? Tem um potencial enorme ofensivamente. O Kaique melhorou no segundo tempo. Enfim, não temos muitas opções, né? A verdade é essa, né? O nosso elenco ainda é um pouco limitado, né? Mas e o Léo Jardim aí não é tirar do leite de pedra também, que é exagerado, mas assim, para estar fazendo o campeonato que a gente está fazendo, brigando ali pela liderança, com esse elenco que é comparado com os outros que estão na ponta da tabela, é incrível o trabalho que o Léo Jardim vem fazendo. Sem dúvida, Fabrício. Falamos de Juventude 3, Cruzeiro também 3. Lembrando, impacto na tabela desse jogo. Cruzeiro 65 pontos. O Flamengo, que foi derrotado ontem pelo Fluminense, 71, é o líder. O Palmeiras, vice-líder, que empatou com Vitória, 69 pontos, Cruzeiro 65. Cruzeiro está a 4 pontos do Palmeiras, está a 6 pontos do Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro.